Olá, boa noite Carmelita. Eu queria só um retorno para saber como é que está o nosso áudio e o nosso vídeo, tá tudo bem aí? Você nos ouve bem? Boa noite, Léo Dias, boa noite, Júnior Augusto. Queria só um retorno. Carmelita já confirmou, tá bem o áudio aí, né? Ok, então gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui. Boa noite a todos e a todos, e que a paz do Cristo se faça entre nós, né? Inicialmente eu gostaria de me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Hélio, sou trabalhador do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da Zona Norte, mais precisamente aqui no bairro Marquês. E estamos aqui para mais uma palestra doutrinária da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus através do Instagram, né? Lembrando que esta atividade faz parte da palestra doutrinária, né, que a Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus realiza semanalmente pelas redes sociais. Ok? Então, inicialmente eu gostaria de agradecer, antes de começar, de agradecer à casa, na pessoa da Carmelita, que me fez esse convite, né, esse honroso convite para colaborar com a missão da divulgação da mensagem do Cristo através do Espiritismo, né? Então, gostaria de lembrar que, como de costume nas nossas atividades, né, iniciamos sempre com uma prece antes de iniciarmos a palestra propriamente dita, ok? Então, obrigado Carmelita, obrigada pelo acolhimento, né? A gente está sempre se encontrando nas atividades por aí, seja na Federação Espírita Piauiense, seja no Centro Espírita Paulo de Tarso. Então, antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece. Eu convido aqueles que se sentirem à vontade, podem fechar os olhos para, se assim for melhor, para a sua concentração. Ok? Então, Jesus, mestre amigo, queremos neste momento, Senhor, te agradecer pela oportunidade do trabalho, oportunidade de divulgar a doutrina espírita, de divulgar os teus ensinamentos, Senhor. A oportunidade de refletirmos um pouco acerca da nossa caminhada rumo à evolução. Te pedimos que nos abençoe a todos que aqui estão presentes, seja encarnados ou desencarnados, né? Te pedimos, Senhor, que nos inspire e que possamos ser o mais claro possível, que possamos todos tirar o máximo proveito desse momento de reflexão. Assim, Senhor, te agradecemos e pedimos assim a tua permissão para iniciar essa atividade dessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, meus irmãos, minhas amigas, prazer, sejam todos bem-vindos aqui. Bem, o tema que eu trago aqui para a nossa conversa, eu não diria uma palestra, mas uma conversa, um momento de reflexão, é acerca da condição que estamos vivendo ultimamente e que tem levado muitas pessoas a se questionarem qual o verdadeiro sentido da vida. Então, o título da nossa palestra é Em Busca do Sentido Existencial, né? E quem, né, de nós não já se perguntou, né, o que estamos fazendo aqui, né, qual o sentido da vida, né?
por que nós passamos por determinadas situações, experiências de sofrimento, de dor, de perdas, né? E muitos se perguntam, né, qual o sentido realmente da vida, o sentido da gente estar passando por essas situações todas, né? Então, gostaria de inicialmente dizer que eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, né, muito menos psicoterapeuta, mas apenas uma pessoa que gosta muito do tema, procura ler, né, e sempre me tem chamado a atenção. Eu gosto de procurar literatura a respeito desse tema. Então, sabemos que ultimamente muitas pessoas perderam convivência física com amigos, outros com familiares, outros com vizinho, ou outras pessoas até com todas essas pessoas, né? Perderam familiares, amigos, vizinho, né? Principalmente nesse momento de pandemia em que assola todo o planeta, né? Então, diante desse cenário de perdas, algumas pessoas mudaram o seu modo de pensar, seu modo de agir, né? Após as reflexões ou os reveses que a vida lhe impôs, né? Então, algumas mais em compensação, outros se tornaram às vezes até mais agressivos, né? Radicais, revoltados, né? Com Deus e com os outros, né? Basta ver a gente ver na imprensa, ver nas redes sociais, né? Então, mas o que me traz aqui é para a gente refletir sobre acerca de qual o sentido da vida, qual o sentido da existência, né? Vamos falar sobre essa questão do vazio existencial, da felicidade, do perdão, né? Qual o sentido de passarmos por todos esses sofrimentos, né? Como entender o que está se passando conosco, né? E nessa conversa é importante, eu resumiria que duas frases, duas palavras importantes nessa nossa reflexão, nesse momento, que se chama resignação e resiliência, né? Resignação, pelo conceito aí, é o ato ou efeito de resignar-se, né? A submissão paciente aos sofrimentos da vida, né? Enquanto a resiliência, de acordo com a psicanálise aí, é a capacidade de uma pessoa poder enfrentar as dores, os traumas passados e presentes sem se entregar, né? Sem se desesperar. Seria, a título de compreensão, seria isso, a resignação e a resiliência, né? Então, nesse momento que muitos se encontram desencorajados, né? Alguns perdendo a alegria de viver, né? Que possamos então ter nesse início de noite um momento de reflexão, né? De conexão com o nosso Mestre Jesus, para que possamos, né? Encontrar um momento de alimentar a nossa alma. É isso? Sempre com a mente voltado para o nosso Mestre Jesus, o nosso Consolador, né, nesses momentos de dificuldade, de transição, né? Então, é nesse sentido que vamos buscar a nossa reflexão hoje, né? E, pensando nisso, nós vamos recorrer aqui a um livro muito interessante. É um livro de um psicanalista, um grande psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl, né? Esse livro se chama justamente Em Busca de Sentido, né? Viktor Frankl, para quem não conhece, era um judeu austríaco, né? E na época da Segunda Guerra Mundial, no período mais ou menos pelo ano de 1942, 43, 44, ele e sua família não conseguiram escapar daquele processo de perseguição dos nazistas, né, contra os judeus, né? E ele, com a sua família, foram parar nos campos de concentração. Imagine um psicólogo, um psiquiatra,
foi bater num campo de concentração, né? E dentre eles, um dos mais severos, um dos mais famosos negativamente, né? Tristemente, que é o campo de Auschwitz. Ele também passou por lá. Ele passou, salvo engano, por 4 campos de concentração. Então, nós vamos aqui contar um pouco da história de Viktor Frankl para poder darmos entrada nas nossas reflexões. E o mais interessante dessa obra é onde ela foi gestada, né? Onde ela foi elaborada, que foi num campo de concentração, né? Então, daí a grande autoridade a força que ela traz, né? É capaz de transmitir uma mensagem muito forte, né? Então, Viktor Frankl, ele percebeu que se passava ali, no livro ele descreve desde o momento que ele é preso, aí ele relata o momento da viagem de trem até chegar no campo de concentração. Eles não sabiam para onde estavam indo, eles achavam que estavam indo para alguma fábrica, para algum trabalho forçado em alguma fábrica, né? Então, até quando eles se depararam, tomaram um susto quando o trem parou e que eles viram a placa Auschwitz. E aí eles tomaram consciência, né, ele como os demais que estavam lá, tomaram consciência de onde eles se encontravam, né? E Viktor Frankl foi separado de sua família, os pais, né? E ele teve uma irmã que, só a título assim, de antecipar, só ele e uma irmã sobreviveram aos campos de concentração. Uma irmã dele porque fugiu para a Austrália e aí somente eles dois sobreviveram da família, né? Perdeu pai, mãe, né? E tudo. Então, e perdeu o irmão também. Então Viktor Frankl passou a observar dentro do campo de concentração, começou a observar as pessoas dentro do campo de concentração e ele com aquela vista de um profissional que trabalhava exatamente analisando a psique, né, humana. Então ele percebeu que a princípio, ali no início, quando ele chegava no campo de concentração, já acontecia um processo de desumanização. Esse processo de desumanização é quando a gente passa a não considerar o outro mais como um ser humano, né? Que ele diz lá que é um dos processos. Boa noite a todos, né, que chegaram após a gente começar, né? Então, nós estamos falando aqui em busca do sentido existencial, né? Então, Viktor Frankl diz que esse processo é um dos processos mais tristes pelo qual passa um ser humano, né? E ele, de repente, se viu nessa situação, cercado de multidões e de famílias, né? E nesse livro ele traz uma narrativa bastante dramática e comovente. Boa noite, nosso amigo Igor Martins Oliveira. E pensando nas nossas situações cotidianas, é que podemos tentar imaginar a situação que um espírito vivencia numa situação como aquela, num campo de concentração, onde ele passa 24 horas por dia, né, sendo submetido às situações mais difíceis, né? Então, Viktor Frankl, ele começou a observar nas pessoas ali, as pessoas sendo submetidas àquelas torturas físicas, psicológicas, 24 horas por dia, e ele passou a extrair dali lições e começou a analisar o comportamento humano naquele ambiente ou situação limite ali, né? Ele começou a observar o comportamento dessas pessoas. E ele precisava encontrar, né, alguma coisa que o mantivesse ocupado, né? Travou, foi aqui. Para mim não tá tudo bem, Carmelita. Já voltou aí a transmissão, porque para mim não está mostrando que travou, não. Então, assim, Viktor Frankl procurava encontrar alguma coisa que o mantivesse ocupado, né? Porque se você numa situação daquela, submetido a uma condição daquela,
você enlouquece, né? Então, tá tudo bem, né, Léo Dias? Porque a Carmelita perguntou aqui se travou. Para mim não mostrou nenhuma mensagem, não. O Igor disse também não. Então pode ser a internet da Carmelita, né? Então, assim, Viktor Frankl procurava ali se manter ocupado, né? Atento, para não deixar entrar num desânimo, né? Nem num desalento total. Então ele começou a analisar a vida daquelas pessoas, quais eram os mecanismos que elas criavam para suportar aquela vida cotidiana no campo de concentração. Então ele começa a perceber alguns processos, dentre eles, por exemplo, o humor, né? Ele começa a perceber que mesmo naquela situação tão difícil, algumas pessoas ainda conseguiam lidar com a situação, cultivando um senso de humor saudável, né? Isso para não enlouquecer, né? Então eles até brincavam em alguns momentos dentro do campo de concentração, né? Ele vai observar também a importância da arte naqueles momentos, né? Algumas pessoas se mergulhavam em fazer composição de canções, fazer poemas, e aquilo tudo como um mecanismo de escapar ou pelo menos se proteger daquele contexto terrível, né? E ele começou a perceber que aquelas pessoas eram tidas como as mais resilientes, as mais fortes, né? E de fato elas eram, né? Muitas vezes pessoas que, assim, à primeira vista não pareceria tão resiliente, tão forte ou tão capaz de lidar com aquela situação difícil, elas demonstravam uma força incrível, né? Considerada assim, que chamava a atenção daquelas pessoas, a capacidade que ela tinha de lidar com aquilo. Então ele começou a se questionar e pensar o que é que move essas pessoas, né? O que é que dá força a essas pessoas para superar essa situação sem enlouquecer, né? E aí ele mesmo, depois de ver, por exemplo, toda a sua família ser dizimada, né, e ele ficava perguntando como é que essas pessoas, mesmo sabendo, são separadas das famílias, sabendo que perdeu seus familiares e tudo, como é que eles ainda permanecem confiantes, né? Como é que eles permanecem sustentando um ao outro, né? E aí, e às vezes ainda sorrindo, né? E ele ficava, e de onde vem isso, né? Então, basicamente, é essa a história do livro, né? E ali ele forjou toda essa obra. Depois que ele saiu, ele escreveu essa obra dentro de 15 dias, 15, 20 dias ele escreveu essa obra dele, né? E então, Viktor Frankl depois ele criou uma abordagem psicoterapeuta chamada logoterapia. Essa logoterapia, ela foca na ideia que os seres humanos são motivados pela busca de um significado na vida, né? Então, ele percebeu aí a questão da tamanha resiliência de algumas pessoas, né? Ele cunhou aí frases nesse livro dele que são verdadeiras pérolas, né? Então, ele chegou a perceber o quê? Viktor Frankl percebeu que aquelas pessoas que tinham aquela resiliência, elas o tinham porque tinham um propósito pelo qual lutar, né? Então, ele, assim, um propósito que não deixavam eles parar de sonhar, não deixavam eles parar de planejar, de olhar além da tempestade, além daquela situação e enxergar um sol que iria brilhar no dia seguinte, né? Então ele foi percebendo que o combustível que movia, né, a força que movia aquelas pessoas estava nos propósitos que elas nutriam, né? Então, umas queriam abrir um orfanato quando saísse dali, outras de repente queriam reencontrar a família que havia se espalhado pela Europa toda, fugindo da guerra, né? Outros queriam aprender a tocar um instrumento, tocar um piano, um violino. Então, eram esses sonhos que moviam essas pessoas e mantinham elas ativas, né? Alimentava essas pessoas. Esse sonho é que alimentava essas pessoas, né? Eram os sonhos que moviam essas pessoas. De modo que
o livro de Viktor Frankl, ele pode ser resumido numa frase que, na verdade, é uma paráfrase de um pensador muito conhecido, chamado Nietzsche, né? E que ele incorpora na obra dele, e ele complementa ainda, né? Com os testemunhos que ele colheu naquela experiência dele. E a frase é a seguinte, ele diz o seguinte: quem tem um porquê suporta qualquer como. Ou seja, quem tem por que viver pode suportar qualquer como. Quem tem um porquê suporta os comos do caminho, né? Então, quem tem um horizonte encontra forças para caminhar, né? E nesse caso, quem perde esse horizonte, perde aquilo que lhe move, né? Aquilo que lhe inspira, aquilo que lhe alimenta, quando de repente ele encontra um obstáculo, né? Aí ele diz, mas quem tem um porquê se mantém bem vivo, né? Porque esse porquê é que vai dar sentido à vida, né? Ele vai dizer que o que torna a vida insuportável, ele vai dizer, e isso é interessante, que ele vai dizer que o que torna a vida insuportável não são as circunstâncias, né? Não é o sofrimento em si, mas a perca do sentido existencial, né? E ele vai ele vai trazer nessa obra a importância do sofrimento, da gente aprender a lidar com o sofrimento, né? Valorizar o sofrimento. E aqui a doutrina espírita e o evangelho é muito rico de experiências nisso para nós, porque a própria doutrina espírita nos traz, por exemplo, inclusive no capítulo 5, essa semana eu estava fazendo domingo o evangelho na Federação Espírita, pelo Instagram, pelo Facebook, e a gente estava falando a gente já falou do capítulo 5, que fala de bem-aventurados os aflitos, né? E nesse domingo eu falei que a felicidade não é deste mundo, né? E a gente fala, inclusive, da questão da gente entender as coisas que acontecem com a gente, né? Os reveses. E lá a gente vai ver que as causas anteriores das nossas dores, do nosso sofrimento, das aflições, tem lá as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições, porque os Espíritos nos dizem que se nós temos um problema aqui, uma dor, uma aflição, que ela não encontra explicação nesta vida, só pode ter a explicação em outra, né? Então, Viktor Frankl vai falar muito dessa questão de como lidar com o sofrimento, né? E isso ele pôde comprovar ali, em loco, né? Vivenciando isso aí, né? Então, ele vai nos trazer e vai dizer que o seguinte, perceber que a chave da vida não está nas circunstâncias pelas quais nós passaremos, mas sim na maneira pela qual encaramos e as recebemos, né? Então a gente vive hoje num mundo que as pessoas... e aí eu estava refletindo nessa questão da felicidade, não é deste mundo, né? Aqui não é deste mundo, assim como Cristo disse assim, meu reino não é deste mundo, e aqui nós não vamos encontrar a felicidade plena, como a gente falava lá. E a gente tem que aprender a conviver com momentos alegres e com momentos de tristeza, né? E como na mensagem lá de Chico Xavier e de Emmanuel, que diz que tudo passa, a gente sabe que os momentos difíceis passam, mas não nos iludamos, porque os momentos de alegria, esses também passam, né? Então, assim, o interessante é que ele vai dizer que o problema não está nas circunstâncias pelas quais a gente passa, mas sim pela maneira como nós encaramos e nós recebemos esse sofrimento, essas dores que a gente passa, né? Então, a capacidade que nós temos, né, de olhar essa situação com que nos deparamos é que vai fazer a diferença, né? Então, é importante que a gente não perca, né, esse horizonte, né, esse sentido da vida. Porque,
como há sempre alguma coisa a ser aprendido, a gente aprender com o sofrimento, aprender com a dor. Eu estava vendo um depoimento de umas pessoas que passaram exatamente, Carmelita, resiliência temos que encontrar dentro de nós. Eu vi dois depoimentos, dois depoimentos de pessoas que passaram por esse problema da Covid. Um médico muito conhecido aqui em Teresina, ele relatando a sua experiência, que ele teve entubado, teve que ir para São Paulo e tudo, e ele disse que hoje a forma como ele olha a vida é diferente. A questão de valorizar os momentos, valorizar a família, né? E ele disse assim que tirou um aprendizado muito grande do sofrimento. Foi muito importante para ele. Muito importante para ele ter passado por aquilo. Foi uma espécie de dar uma sacudida nele e acordar. Como outro um profissional também, um jornalista que também falou muito emocionado, né, dessa situação. E ele fala assim da importância que determinadas coisas que nós, no dia a dia, nós fazemos mecanicamente e nem nos damos conta. Ele falando que estava reaprendendo a comer, a mastigar, né, a falar, estava reaprendendo a falar pela questão de ter sido entubado. E aí prejudica muito a questão da traqueia aqui, né? E aí ele dizendo que estava reaprendendo a falar, estava reaprendendo a comer. Então são essas coisas mais simples, às vezes, para nós que fazemos no dia a dia, e a gente não se dá conta. Então o sofrimento, dessa forma, amadureceu essas pessoas, né? Então, como eu estava dizendo, a gente está sempre aprendendo com isso, há sempre alguma coisa a aprender com o sofrimento, como diz o título de um filme, né? Sempre há uma beleza oculta, né? E aí a questão é a gente treinar o nosso olhar, o nosso coração, para perceber o aprendizado que devemos tirar daquele sofrimento. A questão é desenvolver em nós a capacidade de perseverança, né? Que parece nesse período, nesses tempos, cada vez mais difícil, né? Onde a gente vive num mundo de imediatismo, é tudo para agora, né? A gente vê como também um grande escritor moderno que tem aí, que ele fala do mundo líquido, né? De Zygmunt Bauman, né? Que ele fala do mundo líquido, um mundo onde não tem solidez, né? Onde as pessoas têm dificuldade de encontrar bases sólidas e seguras para construir sua estabilidade, né? Porque as próprias relações afetivas passam a se tornar relações de consumo, né? Ele vai dizer que a gente fica assim, as relações da gente, enquanto o outro me serve, estou com ele, né? Quando não me serve mais, eu descarto. Então são relacionamentos que são iguais à internet, conecta, desconecta. Quando eu quero, eu conecto. Quando eu não quero mais, eu desconecto. Então tudo isso vai tornando frágil a pessoa e as relações, né? Por isso há essa fragilidade em tudo. E nós, apesar de espíritas e espiritualistas, muito de nós ainda vive apenas na matéria, né? E temos que refletir algo a se pensar, né? Nós temos que entender que nós temos que ver a coisa mais além. Nós não estamos aqui a passeio, né? A gente não devemos esquecer o que viemos fazer aqui, do plano reencarnatório nosso, que nós viemos aqui com a finalidade de crescimento, de evolução do nosso espírito, né? Não esquecendo dos compromissos que assumimos. E os sofrimentos, as dores por quais a gente passa, são situações escolhidas por nós, né? Então, isso faz lembrar uma passagem do Evangelho em que Cristo, no momento próximo à crucificação, ele vai para o Monte das Oliveiras junto com 3 dos discípulos mais próximos, que era Pedro, João o Evangelista e Tiago Maior, que eram os 2 irmãos, né, os mais jovens, e eles eram muito mais próximos, mais perto de Jesus. Naqueles momentos mais íntimos, né,
próximo da crucificação, Jesus deixa os três, ele vai ao Monte das Oliveiras com os três, se afasta um pouco e vai orar, né? E se preparar para aquilo que estava por acontecer. E quando ele retorna, ele encontra os três como? Dormindo, né? E aí Jesus desperta e diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação, né? E aí Jesus se afasta e retorna novamente e encontra os três dormindo, né? E eles ficam tristes pela situação em que foram pegos, né? E aí Jesus encontra novamente eles dormindo e diz: por que dormistes, né? Então nem por uma hora pudestes velar por mim, né? E na terceira vez que ele se afasta, ele retorna novamente e encontra os três dormindo, e aí ele desperta eles e diz: agora chegou o momento, o Filho do Homem foi entregue na mão dos, né, o Filho de Deus foi entregue na mão dos homens, né? E aí todos nós já sabemos qual o desfecho, né? E Emmanuel faz uma reflexão em cima dessa passagem belíssima no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Onde ele vai trabalhar a questão da nossa experiência física, onde ele vai dizer que a nossa experiência física nada mais é do que uma hora em relação à eternidade, né? Então, assim, ele vem dizer que nós devemos ver a vida olhando não como só esse momento físico, né? Mas no sentido de eternidade, dessa continuidade que a doutrina espírita tanto nos ensina, que esta vida continua. Então, assim, as pessoas às vezes sofrem muito com a questão das dificuldades, dos problemas que encontram, porque eles pensam esta como uma única existência, né? E aí ele vai nos convidar a pensar, botar um pouco de eternidade no nosso dia a dia, né? Isso com Jesus, né? E aqui me lembra, aí ele diz assim, que é preciso manter em nós um senso de eternidade, né? E que é alimentado por esse propósito que o Evangelho e a doutrina espírita vai nos trazer um horizonte, né? Para nos preparar aos poucos para lidar com a eternidade, né? E aí a gente vai aprender a lidar vivendo na matéria como espíritos imortais, né? Nós temos que lembrar que nós somos espíritos imortais em experiência na matéria, e não o contrário, né? Uma matéria vivenciando o espírito não, né? Então, quanto a essa questão do sofrimento, de estarmos preparados, tem uma passagem interessante de um sábio, onde o discípulo dele pergunta: mestre, se de repente lhe perguntasse, fosse feita uma pergunta, e lhe dissesse que você só tem 24 horas de vida, o que é que você faria? Você já pensou? Aí o mestre estava lá cuidando de um jardim e tal, olhou para ele e disse: eu continuaria fazendo isso que eu estou fazendo, né? Porque esse mestre, ele já trouxe para ele o senso de eternidade. Então, assim, ele não via aquilo ali como um fim, né? Então, nós podemos fazer milhões de coisas hoje, mas sempre pensando que não se acaba aqui as coisas, né? E a gente tem que se preocupar com isso, porque se colocar no lugar do mestre, e aí, se nós tivéssemos só 24 horas de vida, né? Com tantas coisas, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo ainda, né? Mas assim, e aqui eu lembrei de Guimarães Rosa, que dizia assim, que devemos inserir um pouco em cada dia o máximo de eternidade nas coisas que a gente faz, né? E eu me lembrei aqui também, por exemplo, do Livro dos Espíritos, lá fala na questão 943, que ele vai falar o porquê do desgosto, né? E os espíritos vão falar mais ou menos isso, né? Que ele diz assim, que devemos suportar as vicissitudes com mais paciência e resignação, quando haja em vista uma felicidade mais sólida e mais durável do que espera, ou seja, quando a gente amplia a nossa visão rumo à eternidade, né? Então, o livro de Viktor Frankl vai bater muito nisso, de qual o propósito da vida, por que estamos aqui,
temos alguma missão a cumprir, né? E isso, ele vai se perguntar onde podemos encontrar fonte de força para sobreviver a situações difíceis, né? O Espiritismo e o Evangelho do Cristo é uma fonte inesgotável de resposta para os nossos questionamentos, né? Então, basta ver, eu estava me lembrando de algumas pessoas, pessoas do meio espírita que demonstraram uma superação, uma força de superação incrível. Eu me lembro de um livro da Célia Diniz, uma escritora espírita que conviveu com Chico Xavier, e ela escreveu um livro Vencendo a Dor da Morte. Célia Diniz vivenciou a dor de perder dois de seus filhos, né? Temos o Jerônimo Mendonça, o famoso gigante deitado, né, que conviveu com um problema de saúde e não se via ele se lamentar. Então, Leon Denis tem uma obra fantástica que ele diz que tem o título como O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Leon Denis vai dizer que o sofrimento e a dor é um dos aprendizados fundamentais que o Evangelho vem trazer para os nossos corações. Como aprender a lidar com o sofrimento, com as experiências difíceis, com as perdas e as frustrações, com os reveses que todos nós passamos na vida, é que vai fazer a diferença. Como a gente vai lidar com isso é que vai fazer a diferença, né? E isso era um dos objetivos do Cristo, né? Um espírito superior, ele veio partilhar conosco todo esse conhecimento, a sua experiência multimilenar, né? Ele veio trazer essa experiência, o nosso modelo e guia, para que cada um de nós pudesse trilhar os nossos caminhos neste mundo de uma forma mais serena, né? Uma caminhada mais suave, apesar de todas as lutas e as dores, né? E para isso ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, que ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem uma passagem que eu acho belíssima também, em Eclesiástico, e agora quando eu leio essa passagem eu lembro de minha mãe, né? Que fala do temor de Deus na provação, né? Ela em Eclesiástico 2, né? E versículo 4 e 5, né? 4, 5 e 6, ele diz: tudo o que te acontecer, aceita-o, a fim de seres exaltado no teu último dia. Pois o ouro se prova no fogo, e nas vicissitudes de tua própria condição, sê paciente. Pois confia no Senhor, Ele te ajudará, endireita teus caminhos e espera nele. Então, assim, o ouro, onde é que é forjado o ouro? É no fogo, ou seja, nós somos forjados no sofrimento, na dor, nas dificuldades. É aí que nós adquirimos força para evoluir. E para finalizar, nós estamos chegando já ao nosso momento de finalizar, Leon Denis vai nos dizer lá nesse mesma obra, lá o problema do ser, destino e da dor, que ele diz que o problema não é a dor, o sofrimento, mas como lidamos com o sofrimento e a dor. Essa forma de lidar é que vai ser importante, né? E aí ele traz uma mensagem no último capítulo do livro que chama, é uma mensagem belíssima, eu vou só pegar um trecho aqui, pedir a permissão para ler, que é no capítulo 27, intitulada Revelação pela Dor, né? Então ele vai dizer assim: homem, meu irmão, aprende a sofrer porque a dor é santa. Ela é o mais nobre agente da perfeição, penetrante e profunda, e fecunda, penetrante e fecunda, é indispensável à vida de todo aquele que não quer ficar petrificado no egoísmo e na indiferença. Aprende a sofrer. Não te direi procura a dor, mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos.
Estuda-lhe a obra oculta, em vez de te revoltares contra ela ou de ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo da sua ação. Associa tua vontade, teu pensamento, ao alvo, a que ela visa. Procura tirar dela uma passagem por tua vida. Procura tirar dela todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Esforça-te por seres a teu turno um exemplo para os outros. Por tua atitude na dor, pelo modo voluntário e corajoso por que aceites, por tua confiança no futuro, torna-a mais aceitável aos olhos dos outros. Numa palavra, faze a dor mais bela. A harmonia e a beleza são leis universais, e nesse conjunto a dor tem o seu papel estético. Seria pueril enraivecermos-nos contra esse elemento necessário à beleza do mundo. Exaltemo-la antes com vistas e esperança mais elevada. Vejamos nela o remédio para todos os vícios, para todas as decadências, para todas as quedas. O problema do ser, do destino e da dor. Capítulo 27, Revelação pela dor. Que mensagem belíssima, né? Então, assim, não é que nós devemos procurar a dor, né? Ela não precisa nem a gente ir atrás dela, ela já vem, né, até nós. Então, o detalhe é aprender a lidar com essa dor. E para isso nós temos aí o Evangelho do nosso Mestre Jesus, né, a beleza da sua mensagem. Quando a gente pega para ler o Sermão do Monte, com tanta riqueza, né, de uma mensagem tão forte para que a gente aprenda a lutar com as dificuldades. Então, meus queridos irmãos, era mais ou menos isso que a gente queria trazer, essa mensagem, essa reflexão acerca desses questionamentos que a gente faz, qual o sentido da nossa vida, por que nós sofremos tanto, por que temos que passar por essas dores, por essas perdas, né? Então, sabemos que Deus não nos pune, né? Nós somos espíritas, a gente já sabe que nada que nós passamos é em vão. Não existe o acaso, tudo tem um motivo de ser, né? Então, que procuremos ser resilientes, aceitar, sabendo, consciente de que o que acontece são escolhas nossas, né? Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco nessa companhia e dizer que estamos felizes por contribuir e à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado, Carmelita. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento para que a gente possa finalizar. Jesus, mestre amigo, queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença entre nós, porque assim tu nos ensinaste que onde tivesse 2 ou mais reunidos em busca, falando de ti, aí tu também estaria presente. Sabemos, temos certeza que a tua presença se fez entre nós. Queremos te agradecer, Senhor, te pedir que nos abençoe esta semana que se iniciou recentemente. Queremos te agradecer pela semana que passou, pelas dificuldades que nós enfrentamos, pois sabemos que elas são para o nosso crescimento. Então, Senhor, te agradecemos, ensina-nos a lidar com essas dificuldades, sem esmorecer, sem desesperar. Assim, Senhor, te agradecemos, te pedimos que nos abençoe a todos e que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, muito obrigado pela companhia e até a próxima.